Olá, me chamo Laiane Silva Teixeira e irei apresentar o artigo intitulado Estudo e comparação entre os principais algoritmos de aprendizado de máquina usados em mineração de dados da área de pesquisa operacional. E esses são os autores do artigo. A inovação tecnológica, ela vem proporcionando diversas facilidades em benefício do ser humano e também da própria sociedade, resultando no crescimento exponencial da geração de dados nos últimos anos. Com isso, tem aumentado a busca por ferramentas capazes de extrair informações importantes dentro de vasta base de dados, organizando isso tudo em conhecimentos úteis. A pesquisa ela é caracterizada como uma pesquisa de caráter interdisciplinar, porque ela busca trazer fundamentos que são de total relevância para o ramo de pesquisa e desenvolvimento em mineração de dados. E ela é importante por quê? Porque ela demonstra como cada algoritmo utilizado em aprendizado de máquina se comporta diante de uma base de dados pré-processada. Demonstra também quais são as suas particularidades, aspecto e especificidade para obter resultados e evidências na prática que ajudem a identificar o algoritmo de melhor desempenho. O objetivo da pesquisa é realizar um estudo e comparação entre os principais algoritmos de aprendizado de máquina usados em mineração de dados e demonstrar seus respectivos resultados sobre uma base de dados pré-processada. Dentro do processo KDD, temos várias etapas, Dentre elas, podemos destacar a mineração de dados, que é o quê? Que é onde é realizada busca efetiva por conhecimento úteis. Nessa etapa, utiliza-se métodos e algoritmos definidos para explorar e analisar dados. E com isso, surge também a tarefa de aprendizagem de máquina, que é onde existem distintas tarefas de aprendizagem de máquina. Dentre elas, a mais comum é a classificação, que foi adotada nesse trabalho. Em aprendizagem de máquina, existem diferentes modelos de algoritmos com foco em classificação. Dentre eles temos o KNN, o Naive Bayes e o J48. O KNN ele é considerado um dos algoritmos mais fáceis de se compreender, porque ele classifica ali cada amostra de um conjunto de dados, avaliando a sua instância em relação ao vizinho mais próximo. Já o Naive Bayes ele é conhecido como um dos classificadores mais simples, ou seja, ali a sua estimativa ela é baseada na contagem da frequência de cada valor e características presentes na instância dos dados ou treinamento. Já o J48, ele é projetado para gerar uma árvore de decisão com base em um conjunto de dados de treinamento para a montagem da árvore. Ele fragmenta ali um problema complexo em subproblemas mais simples, E assim ele vai aplicando repetitivamente em cada subproblema. Quanto aos procedimentos metodológicos, foi feita uma revisão bibliográfica e uma pesquisa experimental. Na revisão bibliográfica, o local de busca foi a plataforma Scopus. As palavras-chave utilizadas foram J48, Naive Bayes, KNN, Machine Learning e Datamine. No total, foram encontrados 74 artigos. Dentre esses 74 artigos, foram selecionados 30 para dar embasamento à pesquisa. Na área da pesquisa experimental, os algoritmos utilizados foram o KNN, o Naive Bayes e o J48. O software utilizado foi o software ECA e a base de dados foi a base de dados Diabetes. E com isso, temos aqui a execução do experimento, onde nessa primeira imagem a gente pode observar que é feita a seleção da base de dados, da base de dados de diabetes entre as outras bases de dados. Temos também a imagem ao lado, onde mostra o tipo de teste, que é o teste do tipo Cross Validation, para os folds 5, 10 e 20. Temos também a classificação das instâncias, que é a porcentagem de erros e acerto, o tempo que cada algoritmo precisou ali para apresentar os resultados aí na tela, a matriz de confusão. Vale ressaltar que esse processo ele foi feito para todos os três algoritmos, o KNN, o Naive Bayes e o J48. Apenas aí o que está sendo ilustrado foi o J48. E esses foram os resultados para cada algoritmo, tanto para a porcentagem de erros e acertos, o tempo que cada um precisou ali para manifestar os resultados, os folds que foram 5, 10 e 20 para o teste do tipo Cross Validation. Então podemos observar que o Naive Bayes e o J48 eles foram mais eficientes em relação à porcentagem, em relação ao tempo. O algoritmo KNN ele foi bem mais eficiente. Nesse caso, devemos levar em consideração a máquina que está sendo ali utilizada para fazer a execução, o processador, as abas que poderão estar abertas ali no momento da execução. Quanto à porcentagem de erros e acertos, já era esperado o resultado de que o Naive Bayes fosse mais eficiente, porque ele demonstra ali uma eficácia superior no processamento de dados textuais em relação com dados numéricos. E também
ele demonstra ali uma capacidade de realizar uma classificação eficiente, mesmo quando submetido a uma base de dados reduzida. O estudo ele buscou contribuir para pesquisas futuras, né, no contexto da aplicação prática desses algoritmos em ambientes empresariais e também organizacionais. A pesquisa também ela foi realizada com destaque para a tarefa de classificação, né, no qual os algoritmos Data48, Naive Bayes e KNN eles foram avaliados utilizando a mesma base de dados. Notou-se aí nos resultados anteriores que o Naive Bayes ele se destacou em termos de precisão e eficácia. A pesquisa também ela trouxe uma oportunidade para explorar uma ferramenta importante no campo da mineração de dados, que é o software WECA.